Beleza? Iniciou a gravação, nós estamos no C12, tá? Eu vou compartilhar agora a minha área de trabalho. Beleza. Então, nós estamos aqui na 9. Nós estamos indo no item 9 da norma, né? Lembrando que são 10 itens. Nós estamos no penúltimo. Essa aqui fala em avaliação de desempenho, a 9. Ela fala em monitoramento, medição e análise da avaliação. Então, nós temos aqui a parte geral, né, que ele afirma que a organização deve determinar o que precisa ser monitorado e medido. Então, é a organização que deve determinar o que vai monitorar e o que vai medir, tá? Lembrando que todo equipamento de precisão, ele tem que ter aqueles laudos, aquela coisa toda, tá? Que a gente vai ler aqui mais para baixo. Os métodos para monitoramento, medição, análise e também avaliação necessários para assegurar resultados válidos. Tá? Então, você tem que ter um tipo de monitoramento, uma medição, mas que seja válido. Né? Não é um negócio que você inventou. Tem que ser um método, né, que seja válido. Quando o monitoramento e a medição devem ser utilizadas, quando os resultados do monitoramento e também da medição devem ser analisados e avaliados. Então, por isso que tem que ser um método que consigam alguém, né, fazer uma auditoria sobre ele e avaliar para ver se ele está correto. A organização deve avaliar o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade. Como que a gente vê isso aí, né? Existe uma série de requisitos que a gente consegue avaliar a eficiência do seu sistema ou da sua gestão. Entendeu? A gente consegue ver o desempenho a partir do momento que você tem um monte de assertivas. Mas que tipo de assertivas são essas? São assertivas de quando você vai fazer as auditorias internas, né? Que é aquelas que a gente faz constantemente, as auditorias internas, não se vê tanta ou quase nenhuma não conformidade. Então, significa que o sistema está sendo eficiente. Né? Quando a gente não tem reclamações de clientes, de produtos, então a gente não tem. Então, isso acaba o quê? Demonstrando que o sistema está sendo muito bom, está indo bem, entendeu? Só que a gente não pode deixar cair na mesmice. A organização deve reter informações documentadas apropriadas como evidências dos resultados. Então, como que você conseguiu visualizar ou você conseguiu avaliar o desempenho da sua gestão de qualidade? Então, eu fiz a partir do quê? Das não conformidades, eu fiz a partir do quê? Do meu saque, né? Que são reclamações de clientes, e por aí vai. O satisfação do cliente. A organização deve monitorar a percepção do cliente do grau em que suas necessidades e também as suas expectativas foram atendidas. A organização deve determinar os métodos para obter, monitorar e analisar criticamente essa informação. Então, veja só, a satisfação do cliente. Se eu tenho um saque, você pode ver que a maioria das empresas hoje ela tem um canal com o cliente, onde o cliente pode ligar, fazer a sua sugestão, sua reclamação, né? Ele pode falar de problemas que ele teve com o produto, e esse canal é direto. Né? E nós temos aí, quando um canal desse ele não resolve, nós temos um canal superior, né? Que seria canal de auditoria, né? Então a gente tem aí ouvidorias, né? Nós temos canais acima disso. Né? Então a gente tem um canal normal, que é um canal de saque, de atendimento do cliente, e nós temos um canal acima, que é de ouvidoria. Então eu fui no meu saque, tentei resolver, não resolveu, eu abro uma ouvidoria. Nessa ouvidoria, que é o acima, o que eles vão fazer? Eles já vão direto nos responsáveis, então eles querem a resposta imediata. Né? Por gestão de qualidade, os caras querem resposta em 24 horas, e às vezes até menos. Tá? Então, nota, um exemplo de monitoramento das percepções do cliente pode incluir pesquisas com o cliente retroalimentado, né, a retroalimentação de clientes sobre produtos e serviços entregue, reuniões com clientes, análise de participação de mercado, elogios, pleitos de garantias e relatórios de distribuidor. Então, você consegue, com essas informações, ter certeza absoluta que o seu cliente está satisfeito. Trazendo isso para o nosso planeta, para a segurança do trabalho. Como que eu vou satisfazer o meu cliente? Tá?
como que eu vou satisfazer o meu funcionário, como que eu vou deixar o funcionário da empresa satisfeito com a questão da segurança do trabalho. Eu orientando direitinho, acompanhando os trabalhos dele, dando aquelas orientações decentes, vou fazer todos os equipamentos, entendeu? Procedimentos muito bem escritos, procedimentos muito bem detalhados, entendeu? Então, o que, que vai acontecer? A probabilidade de sofrer um acidente vai ser maior, né? A lesma não vai ser menor, né? Então, a probabilidade de segurança que é maior, né? E a probabilidade de acidente, ela é menor ou quase nula em alguns casos, né? Então, depende do quê? Depende da gente deixar o funcionário trabalhar tranquilo, com condições, né? Com equipamentos de qualidade. Não adianta a gente dar um equipamento que acho que nós já falamos lá atrás, passa para compras e compras compram o mais barato e vai machucar o funcionário. Então, com certeza, ele não vai trabalhar numa condição boa. Aí eu tenho aqui análise e avaliação. Vejam que a organização deve analisar e avaliar dados e informações apropriados, provenientes de monitoramento e também das medições. O resultado da análise, eles devem ser usados para avaliar o quê? Conformidade do produto e serviço, né? Saber se o produto ou o serviço está saindo direitinho. Por isso que muitas prestadoras de serviço, elas mandam questionários para os seus clientes, né? Para saber, olha, como que está aí o meu pessoal? Ah, o seu pessoal está bem, né? Não está tendo falta, eles estão bem uniformizados, né? Está direitinho, está não sei o quê, está bem arrumado, papapá, estão fazendo o trabalho direitinho. Então, com esse relatório, o que vai acontecer? Vai demonstrar satisfação. E aí, se por um acaso tiver um cliente insatisfeito, aí já entra a supervisão, já entra a gerência, já entra lá para conversar, para tentar o quê? Mudar esse quadro, tá? O grau de satisfação do cliente, eu tenho que medir o grau de satisfação do meu cliente, tanto para produto como para serviço. Então, eu tenho que medir isso, eu tenho que saber como que o meu cliente está satisfeito com o meu produto. Tá? Então, às vezes eu coloco o pessoal que faz as reposições de supermercado, aí ela vai sentindo essa necessidade, né? Tá vendo que o pessoal compra mais produto dela, né? Dessa marca, acaba vendo supermercados que o quê? As vendas delas aumentam, e vê que o pessoal tá utilizando, aí logicamente entra com marketing, né? Entra com propaganda e por aí vai. Tá? O desempenho e eficácia do sistema de gestão da qualidade, né? Então eu consigo medir isso sabendo que só pontos positivos. Então, se eu só tenho pontos positivos, significa que a gestão está indo bem. Assim como nós, a segurança do trabalho. Se você tá numa empresa e aí você não tem acidentes, você dá treinamento para todo mundo, está todo mundo consciente. Então, o que vai acontecer? Não tendo acidentes, o que acontece? Essa avaliação da eficácia, ela aumenta. Por quê? As medidas que você foi adotando são medidas o quê? Muito boas. E quando eu tomo uma medida ruim, Hamilton, a gente já vê o resultado imediato. Aí você já entra no ciclo PDCA e muda. Isso acontece na nossa vida. Às vezes você vai e toma uma medida que a medida ela não é legal, a medida não foi bacana. Então, nessa medida, tem funcionário que vai reclamar, tem funcionário que não sei o quê, e aquela coisa toda. Ou seja, vai ter o pessoal pró e o pessoal contra. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que avaliar os dois lados, tá? E ver se o sistema foi eficiente. Eu normalmente, Hamilton, quando eu vou, vamos supor, a gente vai fazer um procedimento para uma máquina, tá? Que fazia, né? Que agora está tudo procedimentado, eu chamava as pessoas que trabalhavam na máquina para poder escrever o procedimento. Então, quem opera a máquina? Eu chamava a galera, então, como que é? Primeiro passo é o quê? Aí eles discutiam e chegavam no denominador que o primeiro passo é tal coisa. Opa, legal. O segundo passo, terceiro, quarto, quinto, papapá. E aí fazer o quê? Uma relação de passos para todo mundo trabalhar igual, sendo eficiente nas suas atividades. Então não ia ter mais aquele problema, porque foi discutido ali, nós treinamos ali e acabou. Entendeu? Então isso é importante, muito importante. Aí você vê que o seu sistema de qualidade para aquele trabalho foi excelente. A galera topou, a galera está indo, muito bom, entendeu? O planejamento, se o planejamento foi implementado eficazmente, né? O planejamento, então você planejou uma coisa e tentou implantar, ver se está sendo implantado corretamente. Às vezes a gente planeja uma coisa e dá errado, a gente tem que mudar,
às vezes, o planejamento ou a estratégia, porque na hora da implementação a gente que vai detectar que deu alguma falha. A eficácia das ações tomadas para abordar riscos e oportunidades. Então, é importante a gente ver essas ações que nós já tomamos no passado, ou até avaliar de outras empresas, ações que os colegas eles têm tomado. Por isso que é importante essa rede de network, essa troca de ideia com os colegas, para saber o que a galera está fazendo, entendeu? E aí você pega o quê? Você não vai falhar, você não vai correr atrás do erro para poder melhorar. Você vai pegar erro dos outros e o erro dos outros que a gente vai o quê? Olha, já aconteceu o erro em determinado local. Eu sei que acontece o erro se eu não chegar aqui, até aqui. Então vou arrumar assim, 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 assim. Isso é importante. Por isso que é a questão de cursos, a questão de entrar na internet, às vezes, sobre um determinado tema, né? Ver o lado positivo e o lado negativo, porque às vezes o lado negativo, ele vai te inspirar para o quê? Para criar mais proteções, para que você tenha uma ação totalmente de qualidade. Isso é importante. O desempenho de provedores externos, a mesma coisa. A necessidade de melhoria do sistema da gestão da qualidade. Então, nós sabemos que tudo tem que ter melhoria, tudo tem que ser melhorado. Tudo tem que ser melhorado. Se você está na mesmice, amigão, muda, melhora, tá? Temos que ser melhorado todos os dias. A cada dia a gente tem que fazer melhor. A cada dia nós temos que nos aprofundar mais. A cada dia nós temos que ter mais conhecimento. Isso é experiência. Adquirir conhecimentos e tal e ir fazendo. Nós temos que melhorar. Tanto que em vida, né? Como, até mesmo como corpo, alma, enfim, né? Tudo isso você tem que melhorar todos os dias. Melhoria contínua. Você não pode assim, cheguei no patamar na excelência, entendeu? Mesmo chegando na excelência, eu vou continuar o quê? Melhorando, 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 para sempre permanecer na excelência. Bom, isso é importante. Nota, métodos para analisar dados podem incluir técnicas estatísticas, tá? Então, normalmente a gente faz, né? Então, por isso que eu falei do Excel, a gente jogar essas informações, entendeu? Então, você consegue fazer um mapa, né? Você consegue explodir essa informação no mapa, é onde você tem a evolução de meses. Então, quantas não conformidades eu tive de tempo para cá, você consegue ter o que? Um balizamento com essas informações, isso é importante. As auditorias internas, né? Então, a organização deve conduzir auditorias internas a intervalos planejados para prover informações sobre o sistema da gestão da qualidade. Então, quando tem um sistema de gestão de qualidade, né, ou seja, qualquer tipo de gestão, nós temos auditorias internas, que a gente estava falando ontem. Então, a empresa ela capacita um grupo para ser auditores internos e auditor externo, né, que seria um auditor líder, né, que eles chamam de RD, né, um representante da direção. Então, esse representante da direção é o líder, né, que aí ele pega todas as informações, né, ou seja, ele como se estivesse representando a alta cúpula, né, ele que é o RD, o representante da direção, ele faz um curso de auditor líder, tá? E aí tem todos os outros que são auditores internos, né? Esses auditores internos, eles têm conhecimento de todo o manual da qualidade, todas as informações, e aí o líder passa o que deve ser feito de auditoria, vai ser feito essas auditorias. Então é importante que tenha várias auditorias, sabe? Cada tempo, né? Cada período num determinado setor, né? Para que uma visão diferente, para que não caia na mesmice, para que as pessoas não caiam no erro, tá? Depois eu vou mostrar aqui um slide que é até interessante, porque muitas empresas acabam fazendo poucas auditorias internas. E como ela faz poucas auditorias internas, só espera a externa, então vira uma bagunça. E quando é o período da auditoria externa, aí vira um pandemônio na empresa. Vira um pandemônio na empresa. Acho que, não sei se vocês já ouviram isso, ou se trabalham em empresas que faz isso, que é horrível. Ou seja, você anda errado o ano inteiro. Aí você tem que corrigir tudo em uma semana porque vai ter auditoria externa. Isso é um absurdo, entendeu? Os caras não entenderam nada de gestão de qualidade. Nós temos que o quê? Ter essas auditorias internas constantemente para que as pessoas
criem um hábito, tá? Criem um hábito de quê? De fazer a coisa certa. Simples assim. Se todo mundo fizer as coisas certas, vem as auditorias, está tudo certinho, pegou uma falhinha ou outra, mas vamos corrigir, tal. Quando vem externo, nós estamos tranquilos. Agora, muitas empresas não. Deixa rolar. Deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar. Ah, vai ter a externa. Aí o povo fica louco. Aí o povo fica louco. Aí é pessoal que trabalha sábado e domingo para deixar as coisas tudo certas. Já ouviram essas histórias? Complicado, isso não pode, entendeu? Então, essas auditorias internas, elas têm que estar o quê? Conforme os requisitos da própria organização, né? Quando ela escreve o seu manual, e também os requisitos dessa norma, tá? Está implementado e mantido eficazmente, então tem que estar funcionando corretamente, né? Então ela deve, né? A organização deve o quê? Planejar, deve estabelecer, implementar, manter um programa de auditoria, incluindo a frequência, métodos, responsabilidades, requisitos para planejar e para relatar, o que deve levar em consideração a importância dos processos concernentes, mudanças que afetam a organização e os resultados das auditorias anteriores. Então, se eu tive auditorias que teve conformidade, o setor ele tem que justificar a pauta de direção, o porquê ele errou e o que ele vai fazer para arrumar aquilo. Então, a gente dá uma não conformidade, automaticamente o setor que teve essa não conformidade, ela vai ter que fazer uma ação corretiva, ela vai ter que corrigir essa falha e depois ela vai entrar com uma ação preventiva. Tá? Então, ela entra com uma ação corretiva. O que você vai fazer para corrigir isso agora? Ação corretiva. Isso. E ação preventiva? Aquilo. Entendeu? Isso tem que ser feito. Definir os critérios de auditoria e também o escopo de cada auditoria, né? O que vai ser auditado, né? Esse que é o escopo. Selecionar auditores e conduzir auditorias para assegurar a objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria. Tem que ser totalmente imparcial, né? Você não pode, esse setor é meus amiguinhos e tal, por isso que a gente não manda o auditor auditar o seu departamento, vai fazer cruzado, né? Vai auditar outros departamentos. Assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados para gerências pertinentes. Assegurar a correção e ações corretivas apropriadas sem demoras indevidas, né? Isso também é importante. Reter informações documentadas como evidências da implantação do programa de auditoria e dos resultados das auditorias, isso é importante, tá? Por isso tem essa nota aqui da ISO 19001, que ela fala sobre orientação para as auditorias. Análise crítica pela direção. Então, nós temos aqui que a alta direção ela deve analisar criticamente o sistema da gestão da qualidade da organização, a intervalos planejados, para quê? Para assegurar sua contínua adequação, suficiência, eficácia e também o alinhamento com o direcionamento estratégico da organização. Entrada de análise crítica pela direção. Então, a análise crítica pela direção, ela deve ser o quê? Planejada. Sempre que eu estou falando aqui, vocês vão ver essas palavras de planejamento, de eficiência, de eficácia, tá? Planejada e realizada levando em consideração o quê? A situação das ações provenientes de análises críticas anterior pela direção, ou seja, a direção já fez uma análise crítica daquele negócio quando tem algum impasse, né? Então, ficou algum impasse, sobe para a diretoria, né, para eles fazer o quê? Uma análise crítica sobre aquele impasse, né, o que a gente faz, vamos arrumar aqui, e aí define como que deve ser feito. Mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes para o sistema da gestão da qualidade. Muitas vezes tem que sofrer uma mudança no sistema, então a gente leva para a alta direção, né, para eles fazerem aquela análise crítica. Então, vamos fazer análise crítica. O que é análise crítica? Não tem meio termo, ou é sim ou é não, ou pode ou não pode, ou é ou não é. Quando alguém falar, faça uma análise crítica, a análise crítica é sim, não, é, não é, pode, não pode, ponto. Não tem meio termo. Não tem, mais ou menos, não existe.
Análise crítica é sim e não. Ah, mas tá quase completo. Tá completo? Não, então tá errado. Nossa, mas faltou não sei quanto, tá errado. Ou tem ou não tem. Mas falta um pouquinho para ter, então não tem. Entendeu? Ponto final. Porque não existe esse tem, não tem, o mais ou menos tem. Não tem, não existe isso. Só tem sim ou não. Pode ou não pode. É ou não é. Tem, não tem. Isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês, inclusive para a nossa área de segurança. Ou pode ou não pode. Entendeu? Ah, mas fazer uma gambiarra. Não. Ah, mas só um pouquinho. Não. Ou pode ou não pode. Pode passar embaixo da escada? Não pode. Não, mas se foi rapidinho. Não pode. Você só tem que ter duas vertentes. Pode ou não pode. É ou não é. Sim ou não. Você tem que aprender isso. A segurança do trabalho, ela é assim. Ou é uma coisa que pode, uma coisa que não pode. Só isso. Tá? Então, isso é importante. Isso é importante vocês começarem a materializar isso e o quê? A começar a ingerir isso para o quê? Para vocês ficarem, quando tiver que tomar alguma ação ou for fazer qualquer análise crítica, é isso. Tá bom? Isso é importantíssimo. Informação sobre o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo tendências, né, relativa ao quê? Satisfação do cliente, retroalimentação das partes interessadas pertinentes. É lógico. Quais são essas tendências, né? Hoje o mundo está cheio de tendências. E aí a gente precisa ver o que tá dentro da nossa gestão de qualidade, o que eu preciso fazer para quê? Para satisfazer as necessidades do meu cliente, ou seja, em produto ou seja em serviço. Entendeu? Eu tenho que ter a melhoria contínua. Eu tenho que pensar o quê? Em tendências. Eu tenho que pensar isso. Nós falamos aí, um tempo atrás, imagine, o leite, né? As garrafas, antigamente, o leite, ele vinha em vidros, né? Em garrafas de vidro. Aí daqui a pouco passou em saquinhos plásticos, né? Hoje tem essas outras embalagens, né? Tetra Pak, tem um monte de outras questões. Então, o que acontece? Quais são as tendências? Principalmente hoje, que a gente fala muito em meio ambiente. Então, produtos que não vão ter um impacto ambiental negativo. A extensão na qual os objetivos da qualidade foram alcançados, desempenho do processo e conformidades de produtos e serviços, não conformidades e também as ações corretivas. Isso também é uma tendência a gente também errar, tá? Mas aí eu também já tenho que ter preparado o plano A, o plano B, o plano C, por aí vai. Resultados de auditoria, eu tenho que colocar, porque esses resultados que vai me alimentar para o quê? Para fazer auditorias futuras. As não conformidades eu tenho que seguir observando essas não conformidades para ver se o pessoal começou a acertar. Desempenho de provedores externos. Esses provedores, é até interessante que nós temos hoje, né, com essas tendências, até mesmo de tecnologia, antigamente a gente tinha que evidenciar tudo em papel, hoje a gente pode evidenciar virtual, tá? Por questões ambientais, ninguém está gastando folha de papel, ninguém está nada, então a gente acaba usando os provedores, né, dentro da empresa. A gente tem lá sistemas de informática que é onde eles são armazenados todos, né, o sistema. Isso tem que ser auditado também, e a gente tem que ter certeza absoluta que está protegido, que isso não vai se perder. Entendeu? Então, isso é importante, tá? Evidencia para mim que esse formulário que você preencheu aqui, ele não se perdeu. Evidencia para mim que o seu arquivo, ele está nesse provedor, ele está sendo guardado, está tendo backup, como que está isso aí? Entendeu? Então, o auditor ele vai querer saber disso. Ele tem que saber, porque justamente hoje a gente não usa mais imprimir aquele arquivo gigantesco. Hoje é tudo virtual. Então tem que ter certeza absoluta que o meu provedor ele está sendo eficiente. A suficiência de recursos, né? A eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades. Quando eu falo riscos e oportunidades, são problemas e oportunidades para surgir problemas, tá? Então, pode surgir problemas, pode ter na minha operação algum tipo de risco ou oportunidades para que ocorra riscos, tá? Por isso que quando a gente fala assim,
a eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades. Essas oportunidades de riscos, essas oportunidades que seriam essas falhas aí para ocasionar um problema, tá? E oportunidade para melhoria. A gente entra em saídas de análise crítica da direção, né? As saídas de análise crítica. As saídas da análise crítica pela direção, ela deve incluir decisões e ações relacionadas com o quê? A oportunidade para melhorar, sempre, né? Sempre nós temos que melhorar. Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade, necessidades de recurso. A organização deve reter informação documentada como evidência dos resultados da análise crítica da direção. Então tem que estar tudo documentado. Lembra? Evidencia para mim isso. Ah, então vou evidenciar. Então tem que estar documentado, tem que estar pronto para a gente ter a evidência, tá? Aí eu tenho aqui o último item, que é a melhoria. A organização deve determinar e selecionar oportunidades para melhoria e implementar quaisquer ações necessárias para atender, os requisitos dos clientes e aumentar a satisfação do cliente. Então, nessa melhoria deve obter o quê? Melhorar produto e serviço para atender os requisitos, assim como para abordar futuras necessidades e expectativas, entendeu? Eu tenho que ir melhorando constantemente, mas a cada melhoria eu tenho que ter um feedback do meu cliente, entendeu? Por isso que muitas vezes o pessoal faz o quê? Eles distribuem amostras grátis, né? Então começam a distribuir amostras grátis para saber como que o meu cliente ele vai receber isso, né? Então ele manda uma amostrinha grátis aqui, olha, esse produto vai ser lançado e tal. E aí, eu gostei desse produto é legal. Ou começa a fazer degustação em supermercado, acho que vocês cansaram de ver isso, lança o produto e aí quer mostrar, então dá para todo mundo, né? Chega junto, né? Coloca o produto próximo de um produto que tem maior saída, que isso aí também é pesquisa de mercado, né? Então é facilmente você saber qual que é o produto mais vendido da determinada linha. Então coloque seu produto próximo, com preço mais baixo, né? Então tem toda uma questão aí, né? Então tem um monte de questão. Então, o local da gôndola, entendeu? Então, até a questão da gôndola, quando você chega no supermercado, o que está na sua altura, está na altura dos seus olhos, é um determinado produto, entendeu? Principalmente em lançamentos e tal, está nessa altura. Os produtos embaixo, que são esses produtos corriqueiros que já tem a sua venda garantida, tal, ou são produtos novos que talvez o mercado entende que não vai estourar muito, ou não fez uma boa campanha, alguma coisa, ele coloca mais para baixo. Mas naquela linhagem, né? Então, na linha do seu olho, é o que? Aqueles produtos, né, que os camaradas estão colocando, lançamentos, entendeu? Produtos que vai instigar o cliente a comprar. Então, até isso os caras pensam, né? É coisa de louco. Você começa a conversar com esses caras aí, é coisa de louco. Então, ele coloca para degustar e coloca o produto alto, né? Para você não ter que abaixar para pegar o produto do cara lá embaixo. Não está aqui, o produto está aqui, ó, na gôndola, na altura dos seus olhos, e ele está dando um pedaço para você, ou sei lá, né, para você experimentar. Aí você está experimentando e tal, pô, legal, realmente é gostoso. Mas leva um, hoje está na promoção, né? Vou levar um para experimentar. Vamos sair da mesmice, né? Entendeu? Vamos experimentar e tal, enfim. Aí você acaba levando para experimentar e começa a gostar. Ou seja, isso aí são as melhorias, né? Porque hoje muitas empresas, elas estão o quê? Abrindo o seu leque, entendeu? Acho que vocês já viram muitas empresas que eram determinadas num segmento só, eles começaram a abrir seu leque. Então, um monte delas começou a abrir seu leque, todas as empresas começou a abrir seu leque. Se não der certo aqui, eu faço aqui, faz ali, e ou seja, tá caindo de tudo que é lado, tá bom? Corrigir, prevenir ou reduzir os efeitos indesejados, né? Lógico, né, que você tem que corrigir sempre. Melhorar o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade. Nota,
Exemplos de melhoria podem incluir correção, ação corretiva, melhoria contínua, mudança revolucionária, inovação e também reorganização. Isso é importante. As não conformidades e as ações corretivas. Ao ocorrer uma não conformidade, incluindo as provenientes de reclamações, a organização deve reagir à não conformidade e, como aplicável, tomar ação para controlá-la e corrigir, lidar com as consequências. Então, você recebeu uma não conformidade, você recebeu uma reclamação. Como que sua empresa trata? Ela tem que, porque a norma está dizendo aqui que ela, ao ocorrer uma não conformidade, incluindo prevenção, a organização deve fazer isso aí, deve reagir à não conformidade, entendeu? Deve puxar a responsabilidade para si mesmo e correr atrás para acertar, deve tomar ações, né? E para controlar e corrigir, para que não ocorra mais, lidar com as consequências também. Tem que lidar com as consequências, entendeu? Se por um acaso deu uma falha, o que aconteceu lá na ponta? A empresa é responsável. Avaliar a necessidade de ação para eliminar as causas das não conformidades, a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar. É lógico que a gente tem que avaliar, tem que analisar tudo. Para quê? Para que estourou aqui, né, a gente corrige, para que sirva como experiência para a gente também olhar lá outra máquina, olhar tudo, mudar nosso sistema, isso é importante. Analisando criticamente, analisando a não conformidade. Então, quando a gente fala analisar criticamente, tem que olhar mesmo. Sem dó, e tá certo ou tá errado, não tem meio tempo. Aí eu acho, não tem achismo não, ou não é. Determinando as causas da não conformidade, determinando se não conformidades similares existem, ou se poderiam potencialmente ocorrer. Então, você já começa, teve uma denúncia, né, uma reclamação, a gente tem que rever tudo. Implementar qualquer ação necessária, analisar criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva tomada, atualizar riscos e também oportunidades, determinados durante o planejamento, se for necessário, realizar mudança no sistema da gestão da qualidade, também se for necessário. Ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas. Então, essas ações corretivas que eu falei, deu ruim, o que eu faço? Eu corrijo imediato. E eu entro com uma ação de prevenção, que são essas chamadas oportunidades, esses riscos e oportunidades. Então, eu vou entrar com uma ação de prevenção. Deu ruim? Eu corrijo imediato. Pá! Entendeu? Então, um exemplo. O camarada comprou um produto e alega que está estragado. Então, o que eu faço como correção? Manda alguém ir lá, pega esse produto e entrega um novo para o cara. 1, 2, 3, uma cesta de produto e tal. Acabou. Trago esse produto para cá. Agora nós vamos analisar. Lá eu já resolvi o problema do erro lá. É lógico, isso vai ser documentado. Mas eu trago esse produto e nós vamos analisar. Aí nós vamos ver o dia que foi, a máquina que foi, o que aconteceu naquele dia, em cima de relatórios e tal, para saber o que aconteceu. Em cima do que aconteceu, a gente vai tomar medidas preventivas. Nós vamos tomar o quê? Analisar situações que poderiam ocorrer. E aí pronto. Tá? São ações preventivas. Corrigiu o problema, já fui lá, deu uma cesta de produto novo para o cara, trouxe aqui, pronto. Nós estamos bem com o cara, né? Não vai reclamar mais desse produto, lógico, né? E vamos corrigir. Vamos corrigir e tal. Se a gente vê que é um problema sistêmico, eu vou no supermercado e recolho todos. Opa, vem todos. Ou eu mando alguém no mercado em pontos diferentes, lotes diferentes, para ver se a gente tem o mesmo problema. Tá bom? Uma vez aconteceu comigo, eu comprei um leite. Que marca que foi o leite, meu Deus? Eu não lembro o leite que eu comprei. Eu comprei uma caixa de leite, né? Eu comprei uma caixa de leite e aí eu abri o primeiro leite, né? Coloquei e estava meio azedo, né? Eu falei, caramba, meu, não tá legal esse leite, né? Mas passou batido, eu joguei fora, deixei a caixa ali e abri outro também, caramba, que eu queria tomar dessa forma. Então, o que eu fiz? Eu peguei e liguei pro saque. Eu já ia jogar tudo fora, né? Aí a esposa falou, liga lá. Eu liguei e falei. Aí o cara falou, você tá com a notinha de onde você comprou? Falou, tô. Tá, você pode mandar pra gente
com lote, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu mandei, né, a cópia da notinha para dizer onde eu tinha comprado, o lote do produto e tal, 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 né? Eu nem lembro se eu tirei foto, né? Enfim. Aí eu mandei, aí o que eles fizeram? Eles me reembolsaram o valor, não o valor dali, porque acho que eu tinha pegado na promoção, me reembolsou um outro valor, me reembolsou o valor desse leite. Eu fiquei meio cabreiro depois com esse leite, mas aí eu entrei, né, depois, e até no Reclame Aqui, que eu fui verificar, muitas pessoas também entraram no Reclame Aqui. E aí a empresa, né, se colocou à disposição de arrumar, de dar novo, pagar, enfim, tal, 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 resolver todos os problemas. Ela foi imediato para corrigir, né, essas não conformidades. E aí o que aconteceu? Eles lá se viraram, tal, tal, tal. Com essa aí, eu acredito que perdeu um pouco, né, de credibilidade, e eles tiveram o quê? Que fazer alguma coisa para melhorar isso. Entendeu? Depois eu cheguei a comprar esse leite outras vezes, entendeu? E aí não tive mais problema. Mas quando eu liguei, os caras resolveram imediato. Foi questão de um dia resolver o problema. Ou seja, me devolveram o dinheiro, tá? Depositaram na minha conta. Isso é importante. Ou seja, o cara detectou uma falha e foi para cima. Isso é importante. A organização deve reter informação documentada, né? Lógico, para evidenciar lá, de natureza das não conformidades e quaisquer ações subsequentes tomadas, né? Dos resultados de qualquer ação corretiva. Aí a gente entra na melhoria contínua, né? Nós estamos falando tanto de melhoria contínua, o que a norma fala? A organização deve melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão da qualidade. A organização deve considerar os resultados de análise e avaliação e as saídas de análise crítica pela direção para determinar se existem necessidades ou oportunidades que devem ser abordadas como parte da melhoria contínua, tá? Então, aqui a gente finaliza os 10 itens da norma. Aí a gente tem o anexo A, que fala sobre esclarecimento da nova estrutura, né? Porque essa norma é de 2015. Então, eu falei 2015 ou 2018? Deixa eu dar até branco, peraí, deixa eu voltar aqui que falei uma coisa 2015. Não sei porque me deu 2018 na cabeça. Então, aí eu tenho aqui. Eu tenho o anexo A, que é o esclarecimento da nova estrutura, terminologia e conceitos, então fala um pouco de cada um, né? Então, aqui, principais diferenças em terminologias entre a de 2008 e 2015, tá? O termo que eles usavam e que usa agora. Então, antigamente, um exemplo era exclusões, não fala mais, não é mais usado esse termo. Produtos, que era utilizado hoje, usa produtos e serviço. Representante da direção, não é mais usado, né? Então, responsabilidade e autoridade similares são atribuídas, mas não há requisito para o único representante da direção. Documentação, manual da qualidade, né? Que lembra que eu falei manual e tal, procedimento de documentação e informação documentada. Então, tudo aquilo que era documentação, manual da qualidade, nesta aqui entra como informação documentada. Ambiente de trabalho, ambiente para operação de processos, equipamento de monitoramento e medição, recursos de monitoramento e medição, produto adquirido, produtos e serviços providos externamente, fornecedor, provedor externo, tá? Então, tem o provedor externo lá em cima, que fala sobre fornecedor, e depois o equipamento mesmo, que é o provedor onde você guarda informação da parte de documentação. Sobre produtos e serviços, né? Entendendo a necessidade e expectativa de parte interessada, né? A mentalidade do risco. Então, aqui ele já dá mais uma ideia, né? Sobre a norma. Isso aqui é importante depois vocês lerem com calma, né? Conhecimento da organização, controles e processos, né? Aí vem o anexo B, que são outras normas sobre gestão da qualidade, sistema de gestão da qualidade desenvolvida, né, pela ISO TC 176, outra norma também, tá? Então tem aqui, ó, os 9.000, 9.001, 9.004, 10.001, 10.002, 10.003, 10.004, 10.005, 6, 7, 8, 10.012,
13, 14, 15, 17, 18, 19, 19 e 11, né? E aqui tem relação entre outras normas de sistema da gestão da qualidade e as seções dessa norma, tá? Aonde cada item aqui da norma eles falam, tá? Todas essas normas aqui que nós vimos agora, elas se enquadram dentro dessa norma aí, tá? Onde elas estão, tá? Aí tem a bibliografia. Então, isso é a primeira parte, né? A primeira não, finalizando a norma. Eu vou disponibilizar para vocês essa norma aqui, que ele está detalhado, tudo que nós falamos, né? Que eu li para você a norma específica, agora tem essa aqui, tá? Esse cara aqui é o sistema de gestão da qualidade. Então, tudo que nós vimos aqui, ele está aqui só que de uma forma mais bonita, né? Mais interessante, né? Tem a introdução, porque é de uma empresa, né? Então, ela fala sobre o que é, né? Então, ele fala da parte do escopo, referência normativa, aquela parte igualzinha à norma, tá? Igualzinha à norma. Mas ele coloca uns detalhes importantes, né? Aquilo que que eu li para vocês na norma, aqui você consegue visualizar melhor, você consegue entender um pouco melhor a norma, tá? Então, eu li a norma, depois você deve ler a norma de novo, né? Mais calmo, e aí você lê isso depois. Primeiro lê a norma, aí você vai ler isso aqui, aí então você vai entender, tá? Direitinho todos os itens, é o que nós lemos, a questão do 8 operações, e agora que nós entramos na 9, quer ver? Ó? Avaliações de desempenho, que nós lemos agora, auditoria interna, aí só que ele de uma forma mais adocicada, tá? Porque é alguém que escreveu com base na norma, então vai ficar muito mais fácil você poder entender, tá? Eu vou disponibilizar esse material também para vocês. Disponibilizar hoje. A norma eu já mandei, né? Então, a norma tranquilo. Então, um negócio interessante que eu falei para vocês aqui, que eu sempre comento, né? Aquilo que eu falei, quando a empresa não é de responsabilidade, a galera acaba só preocupado com a norma, ou com a auditoria, no dia da norma, né? No dia, ó, vai ter... Caramba, por que esse negócio apareceu aqui? O dia da auditoria, ó, vai ter auditoria, né? Então vai ter auditoria, o dia que vai ter auditoria que os camaradas vão se cuidar. Então, é esse slide que eu quero mostrar. Deixa esse negócio sumir daqui, não sei o que esse negócio está aparecendo aqui. Ei, caramba, quando você quer... Sai daqui, meu filho. Então, nós temos aqui, antes da auditoria e no dia da auditoria. Então, é assim, antes da auditoria está uma bagunça, no dia da auditoria está tudo organizado, tudo bonitinho. Antes da auditoria, uma bagunça, no dia da auditoria tudo tem que estar certo. Que, na verdade, é isso que eu falei para vocês há pouco instante, deveria estar sempre correto. Mas existem empresas ainda, ou dentro das empresas, alguns setores, que os caras conseguem fazer isso. Os caras conseguem ficar bagunçado, tá? Os caras não levem a sério a qualidade. Acham que só vou arrumar no dia que a auditoria chegar. Então, antes da auditoria e no dia da auditoria. O que é isso, gente? O que vocês tiram como proveito? Organização. Responsabilidade. Então, antes da auditoria e no dia da auditoria. Isso é importante que a gente tenha como meta, como objetivo, sempre ter qualidade no que a gente faz, tá? Organização, aquele tal do 5S, lá, organização, limpeza e por aí vai. Antes da auditoria, no dia da auditoria, tá? Isso é muito importante. Antes da auditoria, no dia da auditoria, ou seja, eu me preparo, né, as pessoas se preparam para a auditoria, e não é isso, eu tenho que me preparar para a qualidade, eu não tenho que me preparar para uma pessoa que vai ir lá na empresa, eu tenho que simplesmente me preparar para a gestão da qualidade, tá? Então, olha que interessante, o céu, né, as estrelas, o cara separou tudo, tá? Então, isso é importante, muito importante. Tá, galera? Então, hoje eu finalizei a 9.000. A 9.000 é gestão de qualidade de produtos e serviços,
Vocês têm que pegar isso e levar para a vida de vocês, em tudo. Na sua casa, na empresa que vocês trabalham, na empresa que você for trabalhar, na área da segurança do trabalho, entendeu? Fazer um trabalho sempre com qualidade. Um trabalho com qualidade é um trabalho que você consegue rastrear, é um trabalho que você consegue evidenciar, é um trabalho que você sempre tenta buscar melhoria, né? Sempre ele vai melhorando, tá? Sempre, não é aquela mesma coisa que você entra numa empresa e você faz a mesmice. Nós temos que acompanhar o quê? A mudança, não é verdade que nós falamos? Lá fora, o mundo está assim, ó, voando. E aí, aonde você está nesse mundo? Entendeu? Isso aí é importante. Beleza, galera? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o tema? Se tiver alguém aí, né? Tem sim. Ah, tá, porque eu tô falando faz meia hora, não aparece uma alma, às vezes você já estava tudo jantando. Não, tem sim. Ah, tá bom, é. Pelo menos 2 apareceu, agora o resto só Deus sabe. Né? Professor, Oi, vou fazer uma pergunta. Boa noite. boa noite, Juliana. Eu trabalho numa empresa de engenharia, né? Sim, E a gente acaba tendo que aplicar muita não conformidade. Só que acontece, as não conformidades acabam se repetindo muito. Porque, assim, precisa de mais gente para trabalhar, sabe? Não tem tanto profissional. Aí eles sempre alegam que não tem equipe, por isso que atrasa as entregas. E aí chega uma hora que a gente, sabe, não sabe mais o que fazer, assim. Chega uma hora que você cansa de aplicar na conformidade e as respostas serem a mesma sempre. entendi. Agora, o que acontece? Vocês têm sistema de gestão de qualidade? Temos. Tem, ótimo. Então, dentro dos requisitos aí que nós começamos a discutir, quando dá uma não conformidade, tá? O que a gente normalmente a gente faz? Eu dou uma não conformidade, só que eu peço que o setor que tomou uma não conformidade, ela se justifique para a alta direção. Ele vai se justificar para a alta direção, tendo em vista que ele vai falar assim, nós tivemos uma não conformidade, por isso, vai justificar para a alta direção, porque é a alta direção que determinou que fosse criada a gestão de qualidade. Então, lembra que nós lemos lá no início a responsabilidade da alta direção, tal. Então, vai lá para cima, e a alta direção vai pegar no pé deles. Entendeu? Além de ir lá também na alta direção, ter lá como se fosse um gráfico, alguma coisa, nos setores que estão dando conformidade, porque isso vai interferir direto aonde? No seu sistema de gestão. Porque daqui a pouco vai lá a auditoria externa, vai dar uma não conformidade grave e você perde a sua certificação. Entendeu? E quem vai perder? É a empresa. Ou até na conformidade do cliente também, que é a nossa preocupação, né? Também, e por isso que lá em cima, na alta direção, sempre nós amarramos assim. Sempre deu certo. O quê? Eu vou lá, eu sou auditor interno, vou lá, setor tá errado, eu dou uma não conformidade para ele, certo? Não conformidade. Ele vai ter que responder essa não conformidade em 24 horas para quem? Para a alta direção. Certo. Ele vai ter que responder lá para cima, não é para mim não. Vai responder para a alta direção que vai avaliar a resposta dele, saber se é condizente ou não. Se for condizente, tudo bem, ele vai endossar e vai mandar para a gente, e aí, alegando que vai ter ação corretiva, ação preventiva, papapá. Se ele achar que não, ele pode até mandar o cara embora. Pode até mandar o cara embora. Entendeu? Porque, opa, não, aqui não é assim que funciona, não, filhão. Eu tenho um sistema da gestão. Eu tenho que gastar uma grana para implementar isso aí. Meus clientes exigem isso aí. Eu sou auditado externamente, sou auditado internamente, eu sou auditado por todo mundo. E aí, você vai pisar na bola? Oh, peraí. Então, se você não tem compromisso com o sistema, você não pode ficar embaixo do mesmo teto que eu. Por isso que tem que jogar a responsabilidade lá para cima. Porque é lá de cima que nasceu o quê? A parte da gestão da qualidade. Uhum. Quando dá uma não conformidade, o que você faz? Então, como é área de projetos, né? A gente é uma empresa, a gente é uma projetista, então a gente agenda uma reunião com a equipe
né, para eles darem, né, as causas e dar as ações que eles vão tomar. E a gente dá um prazo para cumprir essas ações. E aí, depois de um tempo, a gente agenda uma outra reunião para ver como que está o andamento. E depois, para ficar cobrando, né, se fecharam as ações, assim que a gente faz, porque como é projeto, é meio complicado, assim, porque daí eles falam, falta equipe, sabe? Aí eles justificam, tipo, põe a culpa na empresa, sabe? Assim, eles nunca assumem. Eles falam, é que a gente não tá com pouco pessoal, aí a gente tem prazo, aí acaba tendo que fazer rápido para entregar no prazo, e aí Então, acaba mandando aí errado. você percebe aí que tem que ter uma análise crítica da direção, Uhum, entendeu não? sim, sim, Tem que ter uma análise crítica. Você tem um problema sério, porque você está tendo uma série de não conformidades, essas não conformidades, elas vão te trazer transtorno que você pode perder a sua certificação, como você pode perder cliente, porque você está falando que pode até mesmo passar do prazo de entrega, que isso também é outra não conformidade gravíssima, entendeu? é, Que é o que? Não atendimento dos requisitos do cliente, ou não atendeu às exigências do cliente. Então, a alta direção o cara tem que saber de imediato. Então você já tem que chegar, falar para ele responder direto para a outra direção. Olha, a sua justificativa, a sua não conformidade, você vai responder em 24 horas lá para cima. Ah, não tem tempo. Isso é problema seu, meu filho. O que você vai fazer, não quero saber. Amanhã tem que estar na mesa da direção lá, esse negócio aí, ponto final. Ponto final, o cara vai ter que justificar lá. Quando ele vai justificar para a alta direção, ele já vai pensar duas vezes. Por quê? Opa, a alta direção. Porque o que acontece? A alta direção está sabendo disso tudo? Então, é que a alta direção, na verdade, é uma diretora que cuida da empresa inteira. Mas Então, ela está assim, sabendo? é, não, é porque assim, a gente, é que a gente, assim, a pessoa que normalmente fica responsável é a pessoa da qualidade. E aí, se passar para ela, ia passar muita coisa para a diretora, entendeu? Mas ela que é alta direção. Não sou É, eu que estou falando, eu não estou falando nada, eu estou falando o que a norma fala. Você certo. viu que aqui nós estamos lendo aqui item por item, e Aham, aí deve ter análise crítica pela direção. uhum, Entendeu? Então, análise crítica vem lá de cima, não é tua. Não se meta nisso. Alta direção que deve ter análise crítica. Análise crítica pela alta direção. Por quê? Porque foram eles que endossaram para ter esse negócio. É o nome deles, a firma é deles, eles que são responsáveis, entendeu? uhum, Então, nós estamos aqui embaixo, ó. é, E se você perder o cliente ou não, tô nem aí. Ele lá, que é o dono, ele que está preocupado. Por isso que ele fez lá a política da qualidade, por isso que ele endossou tudo, e aí ele tem que saber de tudo. Tudo. é uma, Ele que decide. é uma multinacional. Tudo bem, mas tem o RD lá. E o Hum, RD, que é o representante da diretoria. Levando para ele leva ele para a diretoria. E tem que ter a banca lá, que é o comitê da qualidade que vai analisar junto com a alta direção, com a direção. Para quê? Para ter análise crítica sobre esse assunto. Para determinar assim, isso pode, isso não pode. Ó, o que está acontecendo? Ó, não tem funcionando, então vamos contratar. certo. Será que se não cair na orelha lá do pessoal lá, eles falam assim: o que está acontecendo, filho, que vocês não estão cumprindo o prazo? Ah, não tem funcionário. Tá bom. Então lembra que lá na norma está dizendo que em questão de recursos humanos, né, e recurso financeiro, para que o sistema funcione, se o sistema não está funcionando porque não tem recurso financeiro ou recursos humanos, a empresa, a alta direção lá, eles têm que resolver isso. Então o que ele vai fazer? Ele vai contratar mais funcionários. Contratando mais funcionários, o que vai acontecer? Ele entrou com uma ação corretiva, que é o que eles estão reclamando, não tem funcionário, corretiva. E agora nós vamos fazer uma preventiva. O que é essa preventiva? Eles vão ter que se virar lá para que essas não conformidades não ocorram mais. Certo. E você passa a bola para os outros, entendeu? Porque a alta direção, ele vai chegar para ele e falar: filhão, você não está atendendo prazo por quê? Não tem funcionário. O que você precisa? Preciso de mais dois funcionários. Tá bom. RH, contrata os dois lá e manda para ele.
Entendeu? Porque você está dando conformidade, ou seja, o que está acontecendo e você seja honesta comigo. Só está trocando papel. Tipo assim, já virou um negócio comum, sabe? Ah, mais uma, sabe assim? Você manda para lá, ele responde para cá. Você manda para lá, ele responde para cá. Você manda para lá, ele responde. Ou seja, sempre você faz a mesma não conformidade, ele sempre responde a mesma coisa. E morreu por aí? É. Não está estranho? Eu sugiro para você, te recomendo, você mudar a estratégia, tá? Porque não é mudar a estratégia, é fazer conforme a norma. Então a norma está falando o quê? Que a gente dá a não conformidade, ele tem que justificar onde? Lá para cima. Porque lá em cima que tem que saber que ele está falhando e por que está falhando. E eles têm que ter uma análise crítica sobre isso aí, eles têm que correr atrás. Aí tem uma Entendeu? conformidade, tipo, que foi dada há bastante tempo que ficou no esquecimento, sabe? Eu vou olhar como que tá, aí, tipo, ninguém fez nenhuma ação. Aí eu tenho que ficar, gente, e a não conformidade, a 2? Vocês fizeram as ações? Ai, não, não sei o quê. Sabe? Fica um negócio meio banal. Não, mas isso tem que ter prazo, meu amor. É, Isso tem que ter prazo. É 24 horas para você me responder. É 48 horas para você me responder. É um dia para você me responder. Não tem esse negócio de você responde quando você quer. E aí, filho, tudo bem? Você fez? Não, senhora. Ah, filho, faz logo. Ah, é igual marido em casa. A mulher manda a gente fazer uns negócios. A cada 6 meses ela me cobra, entendeu? E assim, a coisa não pode. Tem que dar prazo. Gente, o que está nessa brincadeira toda? A empresa. A imagem da empresa perante seus clientes. É aí que muitas empresas elas perdem clientes, aí muitas empresas elas se afundam. Por quê? Porque no seu ciclo do PDCA, lá dentro da sua empresa, vocês estão falando em algumas coisinhas. uhum. Estão falhando. É coisas muito bestas, coisas muito à toa, tá? Porque falando você, assim, né? Vocês lá da qualidade, vocês estão puxando a responsabilidade para vocês, e não é. Não é. Não é. Você tem que jogar para a alta direção. A alta direção, eles têm que justificar para a alta direção. Eu trabalhei em uma empresa que 3 não conformidades, mesmo se fossem assuntos diferentes, o cara ia para a rua, o chefe ia para a rua. Não tem conversa. Não tem conversa. Aqui é o seguinte, nós estamos fazendo tudo, treina todo mundo, dá toda a condição. Então não pode ter não conformidade. A gente até entende uma coisinha besta, às vezes o cara não colocou a data, né? Ou o cara não assinou, uma coisa assim, bobinha, tudo bem. Mas esses casos não. Esses casos é inadmissível, entendeu? Para gestão de qualidade. Entendeu? E quando você tem auditoria externa, o que acontece? Auditoria externa? Quando você tem o auditor que vem lá uma vez Então, por aí ano. o auditor acaba pegando o projeto que tá bonitinho, sabe? Aí dá tudo certo. Dá tudo certo. Ai, que lindo. Ai, sua empresa é brasileira? Espanhola. Ai, pior do que nós. Hamilton, Oh, Jesus. deixa eu só fazer uma afirmação em cima desse negócio aí da Juliana. Ah, Isso daí é bom que você até avalie o seu gestor também de área. lógico, Né? é lógico. Às vezes ele não tem uma avaliação adequada, então você usa essa ferramenta para avaliar se ele está competente na área ou não. Lógico, filho, tá vendo? É isso. Porque o que acontece? Quando a gente vê na norma, a norma ela está sendo clara nessas questões de avaliação. E eu até entendo a Juliana está puxando tudo para ela. Está puxando a responsabilidade para ela, coisa que não é dela. É a responsabilidade da alta direção. Você não é dona da empresa, você não pode chegar lá. Quando você pede um prazo, o cara ele vai te pedir 1 ano. Quando o dono pede, no outro dia eu quero na minha mesa. Para ontem. Simples assim. Gente, não existe assessoria, não é resolvedor de problemas. Gente, eu não aceito uma resposta mais de 24 horas, 48 horas. Não pode. Eu tive um chefe que é o seguinte, qualquer acidente que acontecesse, não interessa a hora, tá? O relatório tinha que estar na mesa dele em seguida.
Quantas vezes tinha acidente lá, ou sei lá, algum evento no final do dia? Eu tinha que sair, eu ia para a escola, eu ia para a faculdade, não sei o que, tal, fazer o relatório, dormia mais tarde, fazia, porque quando ele chegasse, tinha que estar na mesa dele. E ponto final. Não tem conversa, tem que estar. Pronto, chegava lá, estava lá, ele ia ler, ele tem que ser o primeiro a saber. Isso quando você não sai da reunião, Hamilton, e já tem que fazer o relatório para o mesmo dia, né? Também, mas então é o caso da Juliana. Juliana, eu acho que você tem que colocar a alta direção no circuito. Porque o que acontece? Virou aí uma mesmice, vocês estão no comodismo, você fala, me dá, ele fala depois. Tá bom. Então depois você me dá. Ou seja, não tem estipulação de prazo, não tem ações corretivas, nem preventivas, nem nada. A alta direção não sabe, ou seja, tá bom carnaval embaixo. E até é ruim, porque se um dia mudar a gestão, mudar para uma outra diretora lá, ou outra pessoa que ela for mais casca de ferida, primeira coisa ela vai catar você. Vai falar, por que você não está passando para mim esses negócios? Aí você vai falar, nós nunca passamos. Como nunca passou? Você é da qualidade ou é de quê, minha filha? Não está vendo a norma que tem que ter alta direção, que tem que fazer a análise crítica? Por que você não está passando para mim? Ou você está fazendo a análise crítica? Eu quero ver os relatórios da análise crítica. Tem relatório de análise crítica? Então, aqui assim, acima de mim tem a minha chefe, né, que é da qualidade. Então, eu não sei se... Eu acredito que ela não passa isso para a diretora, não. Mas ela faz um relatório de análise crítica? Tem, de cada não conformidade tem a parte da análise crítica. Então, que análise crítica é feita pela alta direção. Uhum. E aí, quem está fazendo é a tia, entendeu? Já não é... A coisa já fica meio, entendeu? Então, a sua chefa está passando, né? Eu acho que essa parte de análise crítica é a minha chefe que faz. Tem que ver, porque a análise crítica pela alta direção. Entendeu? A sua chefe deve ser RD, não é? É. Então, que ela é representante da diretoria. Então, pode ser que ela faça, mas ela tem que levar lá, porque tem que ter um visto da alta direção. Então, tem que ver isso direitinho, porque o que acontece? Vocês estão chovendo no molhado. Você está entendendo, não? Sim. Porque o que está acontecendo? Você não está tendo a resposta do negócio. Ou seja, você está fazendo a coisa certa, perfeito, detectou uma não conformidade, está dando a não conformidade. Ah, beleza, deu a não conformidade, ótimo, tá? A pessoa tem que responder isso num prazo que você tem que determinar, um prazo, e tem que responder a não conformidade. Não, e detalhe, assim, eu e minha chefe, a gente agenda reuniões. E o cara não vai. A gente, tipo assim, a gente agenda reuniões com a equipe responsável no caso que a gente julgou a não conformidade, para eles resolverem, porque assim, se a gente não fizer isso, eles nunca marcam nada. Então, e aí é onde tem que... mesmo, tá um problema. Tem que fazer novos procedimentos, tem que fazer novos treinamentos, porque vocês têm que chegar no denominador comum que tem que ensinar eles, ou toda a equipe, né, tem que passar por um novo treinamento, reorientação sobre essas questões, entendeu? Até mesmo rever seu manual da qualidade, para saber o que está dizendo lá quando tem uma não conformidade, né? Porque quando tem a não conformidade, a norma está dizendo aqui, não conformidade é para fazer isso, mas aí sua empresa tem que detalhar isso, como vai ser feito. Então, verifica no seu manual se está sendo feito dessa forma, se está fugindo alguma coisinha, entendeu? Tem que se alinhar, tá? Porque você está dando soco em prego, você está se machucando todinha e não está resolvendo nada, tá? Porque ele continua, isso você falou, que está tendo as não conformidades idênticas, ou seja, não era para ter. Porque se teve um erro, corrigiu o erro, não era para ter mais esse erro. E está tendo o mesmo erro. Aí você corrige o mesmo erro, corrige o mesmo erro, corrige o mesmo erro, corrige o mesmo erro. E qual a justificativa? Não tem jeito. Pô, então eu já sei o que é o problema. E quem define isso aí é a alta direção. Beleza, Juliana? Beleza, professor, obrigada. Mas chega chegando lá, já chega dando voadora lá, fia. Chega, lê o manual lá e vê o que está falando, o que vocês escreveram das ações não conformes. Entendeu? Quais são os procedimentos para as ações não conformes?
Lê lá no manual seu. Aí, o que tiver no manual, você vê se eles estão fazendo da mesma forma. Eu acredito que no manual vocês escreveram que as ações não conforme, elas deveriam ser avaliadas pela alta direção, fazendo as suas análises críticas, tá? Ou pelo RD, que ele é um representante da diretoria também. Beleza? Beleza, Ah, obrigada. mas nada, que isso. Tem mais algum comentário que vocês queiram fazer, gente? Só para quem estiver na sala. Quem não tiver, não precisa falar nada, tá? Não, professor, não é um comentário, não. Ah, tá. O Luciano tá aí. Ele sempre, quando fala, ele já dá um oi, né? O Hélio acendeu a luzinha aí também. Beleza. Tá bom, galera. Não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação, tá? Então, encerra a gravação.